Olá, bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje iremos estudar o capítulo 17, chamado Sede Perfeitos. Esse capítulo, como já conhecemos do Evangelho segundo o Espiritismo, é prefaciado pelas passagens do Evangelho, passagens das experiências de Jesus, das parábolas contadas, das descrições dos seus apóstolos em cada um dos evangelhos, e depois nós analisamos as recomendações, os comentários, a interpretação de Kardec sobre essas passagens. E ao final de todo o capítulo constante do evangelho, nós temos as instruções dos espíritos, comentários feitos por espíritos elevados, espíritos que já estão vivenciando uma realidade extraterrena evoluída, que vem compartilhar conosco as suas ideias, as suas orientações sobre os temas abordados. Esse capítulo, Sede Perfeitos, ele é um capítulo muito bonito porque traz a definição do homem de bem, a que todos nós devemos nos inspirar para copiarmos a conduta. Vejamos então o capítulo 17. Passaremos por todos esses itens que estão aí na tela: características da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, as parábolas e as instruções dos espíritos. Iniciemos, portanto, com o primeiro item, caracteres da perfeição, características da perfeição. A passagem do Evangelho é a seguinte: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Por quê? Se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46 a 48. Essa passagem é muito conhecida, né? É uma das passagens mais importantes da trajetória do Cristo na Terra, porque ele vem ensinar algo novo que ninguém tinha ouvido antes. Não se admitia perdoar inimigos naquela época. Se hoje já é muito difícil alguém perdoar um inimigo, imagine naquela época. Então, essa frase de Jesus é muito marcante, né? Amai os vossos inimigos, orar por quem te persegue e te calunia. Então vejamos os comentários de Kardec sobre essa passagem. Pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta proposição: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Então Kardec começa dizendo que se nós interpretássemos essa passagem ao pé da letra, poderíamos imaginar que um dia chegaremos à perfeição de Deus, porque Jesus nos pede, nos manda que sejamos perfeitos como perfeito é o Pai. Muita gente pode pensar que um dia chegaremos à perfeição divina, absoluta. Diz Kardec: se à criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Então nós não chegaremos à perfeição absoluta, conforme perfeito é o Pai, o Criador. Porque se assim fosse, a criatura poderia chegar ao nível do Criador, e isso é inadmissível. Porque já aprendemos, inclusive, que atingiremos a perfeição relativa,
seremos felizes, faremos muitas coisas conforme Jesus nos prometeu, mas nunca atingiremos uma perfeição absoluta, pois esta é somente do Pai, do Criador. Mas os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem pelo alcançar. Então, segundo Kardec, Jesus não poderia explicar que a perfeição divina é inatingível naquela época. Então, ele deu um roteiro para os homens. Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Então, como eu disse, atingiremos a perfeição relativa, o mais próximo da divindade. Em que consiste essa perfeição? Pergunta Kardec. Jesus o diz: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Aí está o roteiro para atingirmos a perfeição relativa. Amar os inimigos, o que é extremamente difícil. Fazer o bem a quem nos odeia, também muito difícil. E orar pelos que nos perseguem. Apesar de ser difícil também, essa é, eu acredito, a que primeiro nós conseguiríamos fazer: orar pelas pessoas que nos perseguem. Depois, nós vamos conseguindo aí amar o inimigo, fazer o bem a quem nos odeia. Então, mostra Jesus, desse modo, que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Nós já estudamos aqui, nos capítulos precedentes, sobre a caridade, conceito de caridade, caridade real, caridade material, caridade moral, e vimos que a caridade é a mãe de todas as virtudes, é a mais importante porque dela derivam as demais. Kardec então repete aqui essa compreensão de que a caridade é a mais pura acepção da perfeição relativa, porque o próprio Cristo diz que o roteiro para se chegar à perfeição relativa é fazendo o bem, amando e orando por quem nos persegue. Isso tudo é caridade. Esses três conceitos trazidos por Jesus para o nosso roteiro são caridade. Com efeito, se observam os resultados de todos os vícios, e mesmo dos simples defeitos, reconhecer-se-á nenhum haver que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que lhes são a negação. Então, da mesma forma que a caridade é mãe das virtudes, o orgulho e o egoísmo são os pais de tudo que é contrário à caridade. Todos os vícios, até os simples defeitos, alteram o conceito básico de caridade, porque nascem do egoísmo e do orgulho. Isso porque tudo que sobreexcita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece, os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Olha que importante. Kardec está trazendo que sempre que nós priorizamos a nossa personalidade, sempre que nós sobreexcitamos nossa personalidade, inflando o nosso ego, nos colocando acima dos outros, inadmitindo ofensas e muito menos perdoando inimigos, nós estamos agindo no sentido contrário à caridade, a todos os elementos da verdadeira caridade, já que alguém orgulhoso, egoísta, vaidoso, não tem benevolência, indulgência, abnegação ou devotamento. Por quê? Devota-se somente a si mesmo, não aceita as contrariedades, então não tem abnegação, não ama o próximo e não ajuda o próximo porque pensa somente em si, então não tem indulgência,
e muito menos benevolência, que é justamente buscar compreender as limitações, os defeitos do outro, ainda que nos ofendam. Então Kardec demonstra muito claramente que quem sobreexcita sua personalidade, no sentido de inflar seu ego, de se colocar acima dos demais, não consegue desenvolver nenhum dos elementos da caridade, da verdadeira caridade. Não podendo o amor do próximo, levado até o amor dos inimigos, aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade, aquele amor é sempre, portanto, indício de maior ou menor superioridade moral, donde decorre que o grau da perfeição está na razão direta da sua extensão. Agora Kardec diz, então, num pensamento lógico, concluindo conforme a ideia inicial trazida no parágrafo, de que, se o amor ao próximo exige uma vinculação à caridade, inclusive o amor aos inimigos, o grau de superioridade moral será diretamente proporcional ao nível de amor que tivermos em relação aos outros. Quanto mais amarmos, quanto mais desenvolvermos sentimentos da caridade real, maiores seremos moralmente. A superioridade moral está diretamente relacionada na extensão da caridade que nós conseguimos exercer. O quanto amamos o próximo definirá o nosso nível de superioridade moral. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no que tem de mais sublime lhes disse: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Então Kardec demonstra ao final que Jesus deu o norte, o modelo para seguirmos, que é o Pai, que é Deus, como uma forma de nos dedicarmos ao bem, a fim de nos aproximarmos dele. Ele não poderia dizer àqueles homens daquela época que a perfeição absoluta é somente do Pai e que nunca a atingiríamos, porque ele conhece os seus filhos, sabe das suas limitações e certamente essa colocação traria dúvida, traria até mesmo um desconforto, porque muitos deles pensariam não valer a pena, não ser viável fazer o bem, já que nunca atingiriam a perfeição. Então quis Jesus ensinar que nós atingiríamos o grau de perfeição do Pai naquela época, para que não nos sentíssemos sem a necessária motivação para fazer o bem. Já que amar o inimigo é tão difícil, Jesus precisou usar de termos não tão precisos à época, mas que traziam um estímulo aos seus discípulos para que muito amassem. Tanto é que deu certo, não é? Todos os discípulos de Jesus marcaram seus tempos por muito amarem eles mesmos, entre si, e principalmente o próximo, os necessitados, os perseguidores. Então vejam que a lição de Jesus cumpriu sua intenção, seu objetivo. Sede perfeitos como o Pai Celestial é perfeito, o que levou os seus discípulos a amar a todos, inclusive seus inimigos. Cabe a nós, portanto, hoje, como discípulos modernos, também amarmos quem nos persegue, orar por aqueles que nos querem mal. Vejamos agora o item o homem de bem, que trará as características daquele que herdará o céu, daquele que Jesus deseja como seu seguidor, como cristão verdadeiro. Diz Kardec: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Justiça, amor e caridade. Todos nós devemos nos atentar
a esses 3 aspectos se quisermos ser considerados homens de bem. E aqui, mais uma vez, eu repito, homem aqui não é no gênero masculino, mas de humanidade. Então, podem ler o homem de bem ou a mulher de bem. Na verdade, é humanidade de bem, incluindo todos, logicamente. Então, todos que cumprem a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza, será uma pessoa de bem. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Kardec então demonstra que a vigilância constante, o autoconhecimento, a autoanálise que devemos fazer todos os dias, especialmente antes de dormir, como já nos ensinaram, é algo necessário para o homem de bem. Vasculhar sua própria consciência, perguntar se violou a lei de Deus durante o dia, se praticou o mal, se deixou de fazer o bem, ou se fez o bem, mas se poderia ter feito mais ainda, se fez todo o bem que podia ter feito. Então essa autoanálise é característica do homem de bem, que a todo momento busca na sua própria consciência se suas atitudes estão condizentes com o Evangelho do Cristo. O homem de bem deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. É aquela pessoa que não duvida da providência divina, que não tem receios, que não tem medo do futuro, porque entrega a Deus o seu destino. Confia. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Então, além de confiar em Deus, de entregar tudo a Ele, aceita a vontade dEle, lhe submete à vontade. Não se revolta, não reclama, não questiona a providência divina. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Façamos então essa autoanálise. Estamos nós colocando os bens do espírito acima dos bens da carne, temporais, que pertencem ao mundo, mas não pertencem ao espírito? Que valores estamos priorizando? O homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todos os problemas, todos os obstáculos, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar, sem reclamar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Então, mais elementos que se identificam o homem de bem. Prática da caridade, do amor ao próximo, faz o bem sem esperar recompensa, nem aplauso, nem reconhecimento, nem que as pessoas o vejam fazer o bem, nenhum tipo de contraprestação, nem recompensa. E quando recebe o mal, retribui com o bem. O homem de bem abandona aquela máxima que na terra quase todos utilizam, de não levar desaforo para casa, de responder às ofensas à altura, de partir para a briga quando é ofendido. O homem de bem retribui o mal com o bem. Silencia diante da ofensa, ora pelo seu ofensor, ora por quem lhe persegue, faz o bem para quem lhe faz mal. Além de defender o fraco perante o forte, sacrificar seus interesses para que a justiça seja feita. Então isso tudo caracteriza o homem de bem. Tem mais aqui
elencados por Kardec, o homem de bem, portanto, encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Façamos então mais uma vez essa autoanálise. Será que nós ficamos felizes com o bem que espalhamos, nos serviços que prestamos? Quando ajudamos alguém numa tarefa, quando cumprimos os nossos deveres no trabalho, ficamos satisfeitos em deixar o outro feliz, satisfeito também, alegre, enxugar lágrimas, consolar os aflitos. Sentimos essa satisfação? O primeiro impulso do homem de bem é para pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. Isso é muito importante, não é? Porque de imediato me vem à mente a figura de Chico Xavier. Quando eu leio: o primeiro impulso do homem de bem é pensar nos outros primeiro, antes de pensar em si. Cuidar do outro antes de cuidar dos próprios interesses. Era exatamente o que Chico Xavier fazia. Me recordo da situação em que um infrator pulou o muro da sua residência e levou seu paletó. Quando ele percebeu que alguém tinha levado o paletó do varal, ele foi lá no varal, buscou a calça desse paletó e correu atrás do ladrão para lhe entregar também a calça, porque ele pensou que o ladrão não poderia utilizar somente o paletó, e se ele furtou é porque ele estava precisando muito. Então ele queria que aquela pessoa que errou ao roubar, ao furtar, mas se o fez é porque estava precisando. Então Chico Xavier, que era um indivíduo tão desprendido dos bens materiais, um verdadeiro homem de bem, preocupou-se com o interesse do ladrão do que no próprio interesse, desejando que ele levasse também a calça para que pudesse usar o conjunto completo do terno e não somente o paletó, porque na cabeça dele, que é um espírito muito mais elevado do que nós, aquele indivíduo, apesar de cometer um crime aos olhos da lei humana e também da lei divina, se ele fez é porque estava em necessidade. Então, Chico Xavier queria também entregar a sua calça, demonstrando aí essa característica do homem de bem, que pensa primeiro no interesse do outro. Na parte final, Kardec fala do contrário, do egoísta, que calcula tudo que ele perdeu ou tudo que ele vai ganhar com cada ação generosa. O egoísta não se movimenta se não tiver algo em troca. Devemos refletir sobre isso para evitar que sejamos assim. Fazer o bem pelo bem, ajudar, auxiliar o outro sempre que possível, não importando se vamos ter algum benefício, se vamos receber alguma recompensa, até porque quando o indivíduo atinge uma maturidade moral ou emocional, ele sabe que toda ação generosa traz uma recompensa. Mas não faz por isso, porque a recompensa não é imediata, a recompensa vem em gratidão, em oração, em alguém que ganha a simpatia de quem é auxiliado. Então, toda ação generosa tem uma recompensa. A questão é que nós devemos fazer sem pensar nelas. Elas virão com o tempo, porque é da lei. Mas o importante é que não façamos somente porque estamos esperando algo em troca, porque isso é característica do egoísta e não do homem de bem. Continua Kardec: o homem de bem é bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças,
porque em todos os homens vê irmãos seus. Aí está a prova de que Kardec não era racista, preconceituoso, como alguns ousam afirmar hoje em dia, querendo julgar Kardec com os olhos atuais, numa época em que a própria sociedade carregava um preconceito muito grande e tinha certas práticas como usuais e que hoje nós não admitimos mais. Mas Kardec demonstra que não tinha nenhum sentimento de discriminação contra ninguém. Ao descrever o homem de bem, disse que o homem de bem, o homem que busca a perfeição relativa, é humano com todos, é benevolente, auxilia a todos, sem qualquer distinção de cor, de raça, de crença. Todos os indivíduos, todas as criaturas criadas pelo Pai são nossos irmãos. Então não há qualquer distinção. E assim age o homem de bem. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como ele não pensam. Respeito pela opinião alheia. Respeito pela religião alheia. Olha aí o que falta muito aos espíritas e aos indivíduos de outras crenças também. Respeitar as convicções. Convicção sincera se inclui religião, crença. Respeitar quem pensa diferente, quem crê em algo diferente. E não perseguir, não condenar quem pensa de outra forma. Em todas as circunstâncias, o homem de bem toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Esse parágrafo é forte porque Allan Kardec está elencando a conduta de alguém que não observa a caridade, diferente do homem de bem, porque prejudica o outro com palavras que machucam, que fere o outro com seu orgulho e seu desprezo, alguém que é sensível, que não abandona a oportunidade de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que seja ligeira, que seja rápida. Por exemplo, no trânsito, você fecha alguém para dar um susto em alguém. Isso é uma atitude de alguém que não está buscando ser um homem de bem. Por quê? Causa uma contrariedade, mesmo que ligeira, mesmo que rápida, no outro, né? Quando se pode evitar. Então, é uma vigilância constante que nós devemos ter para adotarmos a conduta do homem de bem, da pessoa de bem, que tem como norte a caridade, tem como dever amar ao próximo, nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas. E por mais que seja difícil, porque eu sei que é, ninguém que está aqui ouvindo isso, nem eu próprio que estou lendo, podemos afirmar que somos homens de bem, porque muitas vezes caímos nessas armadilhas, não seguimos fielmente esse roteiro que Kardec está dando, mas estamos caminhando, estamos buscando. O importante é buscarmos imitar o Cristo, ainda que estejamos distantes da sua perfeição. O próprio Kardec irá dizer que o verdadeiro espírita é reconhecido pelo esforço que faz para domar suas más inclinações. Então esse esforço é contínuo, todos nós devemos ter, que ensejará na mudança, na reforma íntima, que também é uma forma de se reconhecer o verdadeiro espírita, pela mudança que ele aplica à sua existência conforme os ditames do Cristo. Aquele, portanto, que não segue isso não terá a clemência do Senhor, porque fará o mal pelo mal.
O homem de bem ainda não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. E só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. Então, mais uma característica do homem de bem é não guardar rancor, não guardar mágoas, esquecer as ofensas dirigidas a ele. Quantas pessoas cultivam no coração e na lembrança as palavras azedas que alguém disse há tanto tempo atrás? Quantas pessoas levam para a vida inteira ofensas recebidas, cultivando mágoa, rancor, desejo de vingança? Perdoar, esquecer uma ofensa é libertar-se. Se as pessoas soubessem disso e soubessem o quanto é bom se libertar de uma mágoa, certamente fariam com mais frequência, porque muitos ainda levam para o túmulo uma mágoa sofrida, uma ofensa recebida. O homem de bem esquece. O homem de bem, pelo contrário, cultiva os benefícios. Tenta tirar o lado positivo de toda intercorrência, de todo obstáculo. E, além disso, perdoa a quem lhe ofende, porque sabe que para ser perdoado precisa perdoar. O homem de bem é indulgente para as fraquezas alheias, compreende o estágio evolutivo do outro, compreende o nível moral que o outro se encontra. É indulgente para com as fraquezas. Não apoia a fraqueza, mas compreende que aquele indivíduo caiu e precisa de auxílio para se levantar. Não é ser conivente com o crime. Não é ser conivente com a imoralidade. É apenas não julgar o outro. É ser indulgente, buscar compreender quando o outro fraqueja, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente esta sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Então é justamente, não é passar a mão na cabeça do criminoso, do imoral, não é isso. Não é fechar os olhos para um crime, para um abuso. Porque nós vimos agora há pouco que outra característica do homem de bem é defender o fraco perante o forte. Então, ser indulgente para com as fraquezas dos outros não é ser conivente com o crime ou a imoralidade. É simplesmente não julgar, não atirar a primeira pedra. Porque todos nós somos imperfeitos aqui. Não temos qualquer condição de sermos juízes ou carrascos. O homem de bem nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Outra característica importante: o homem de bem não aponta dedos, não foca na fraqueza, no defeito do outro. Tem gente que fica o tempo todo procurando e apontando os erros dos outros. Isso é um perigo, porque quanto mais a gente aponta o erro do outro, mais as nossas fraquezas ficam evidenciadas. E mesmo se estamos numa situação em que é necessário apontar o erro do outro, o homem de bem faz de forma que seja atenuado o mal. Busca compreender por que o outro errou, por que o outro realizou algo de forma indevida ou inconsequente, colocando-se no lugar dele e não apontando os erros. Além disso, estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Esse é o trabalho, inclusive, do espírita. Autoaperfeiçoamento, reforma íntima. Identificar a imperfeição, identificar a fraqueza. Qual é a minha fraqueza? Não é apontar no outro, é verificar a sua.
eu falo muito mal dos outros, eu reclamo demais da vida, eu falo palavrão, eu vejo imoralidades, né? Identifica as suas imperfeições, trabalha no combate. Me vem a figura de Maria pisando na cabeça da serpente. Essa figura me marca muito porque, para mim, é um simbolismo perfeito da reforma íntima, do combate às tentações. Porque Maria Santíssima, justamente Santíssima por ser pura, conseguiu eliminar todas as paixões. Por isso essa figura de pisar na cabeça da serpente, a serpente aí é a tentação, é a nossa fraqueza, a nossa imoralidade. Nós temos que dominar as nossas fraquezas, reprimir as paixões inferiores, educando-as. Porque quando a gente educa uma paixão inferior, ela se torna uma virtude. Toda paixão traz uma energia que pode ser bem direcionada para o bem, para a criação, para a elevação. No estudo que estamos fazendo do livro Missionários da Luz, nós vimos da força criadora da energia sexual, por exemplo. A energia sexual pode ser direcionada para criar. Então, quem traz a perturbação, o desequilíbrio dessa energia, pode direcioná-la para a criação, para algo útil, para algo que eleva o indivíduo. Então, o homem de bem estuda as suas imperfeições, identifica as suas paixões, as suas fraquezas e trabalha o tempo inteiro para combatê-las. Emprega todos os esforços possíveis para dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Então notem essa melhora contínua, incessante, diária do homem de bem. A cada dia ele melhora um pouquinho, chegando aí na perfeição relativa um dia. O homem de bem ainda não procura dar valor ao seu espírito, mas aos seus talentos, a expensas de outrem. Aproveita, ao revés, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Então, mais uma característica do homem de bem que aponta a simplicidade, a humildade. O sentimento contrário ao egoísmo e à vaidade. Porque o homem de bem não fica se valorizando, não fica apontando e demonstrando as suas virtudes, os seus talentos, porque isso humilha o outro. Aquele que ainda não desenvolveu os seus talentos se sente humilhado, se sente tímido. Então, o homem de bem verdadeiro, ele valoriza as virtudes do outro, silenciando sobre as suas virtudes. Ele também não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode ser-lhe tirado. Nós estudamos no último capítulo que a riqueza material pode ser tirada, pode ser alterada de mãos pela vontade de Deus, que nós somos todos usufrutuários da riqueza. Na verdade, ela não nos pertence. Deus permite que nos utilizemos dela e deve ser utilizada para o proveito da sociedade. Então, o homem de bem não se acha melhor que os outros simplesmente porque tem uma bolsa de moedas de ouro mais cheia que as dos outros, porque ele sabe que aquela bolsa de moedas pode ser transferida de mãos com a vontade do Pai em instantes, num instante. Então o homem de bem sabe disso e por isso não tem qualquer sentimento de superioridade. O homem de bem usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Então, ainda no assunto riqueza, vantagens pessoais e de economia mesmo, financeira, o homem de bem sabe que é um depositário, que é um usufrutuário, que deverá prestar contas da riqueza que possui hoje e que tem que dar emprego a essa riqueza de forma a auxiliar
para evitar que seja utilizado a fim de satisfazer suas paixões, que é o que a maioria faz com a riqueza. Utiliza para satisfazer apenas interesses pessoais, paixões pessoais, ao invés de empregar a riqueza no desenvolvimento de quem o rodeia. Diz ainda Kardec que se Deus permitiu que a ordem social colocasse sob o mando do homem de bem outros homens, ele trata-os com bondade, com benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Então o patrão, que é um homem de bem, tratará seus funcionários como iguais, porque são irmãos aos olhos de Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com seu orgulho. Vejam como é fácil identificar uma pessoa que detém autoridade e é um homem de bem. Basta ver como ele trata os seus funcionários, os seus subordinados. Ele esmaga com a sua autoridade, com seu orgulho, ou ele trata como irmão? O homem de bem evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. Então a postura do chefe, que é um homem de bem, vai ser de tentar diminuir o tempo todo a humilhação, o sofrimento de quem é seu subordinado, de quem é o seu funcionário. E se o homem de bem for um subordinado, não for o patrão, for o empregado? Compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Então, o homem de bem que é funcionário, ele vai procurar cumprir a sua tarefa, o seu dever, exercer a sua profissão com dignidade, com dedicação e, principalmente, cumprindo seu papel dentro daquela empresa, daquele trabalho. Kardec, ao citar isso, coloca aí o capítulo 17, número 9, como exemplificação. Finalmente, Kardec diz: o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Então, Kardec está se referindo aí aos direitos naturais, de todo homem, os direitos fundamentais, dignidade, liberdade, fraternidade, solidariedade, enfim, os direitos inerentes ao homem, aos indivíduos, devem ser respeitados. O homem de bem respeita os direitos naturais, os direitos a que todos os indivíduos possuem. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Então Kardec finaliza dizendo que essa página, apesar de extensa, não elencou todas as virtudes do homem de bem, todas as características do homem de bem, mas se nós seguirmos essas orientações, atingiremos essas e as demais que existirem em relação ao homem de bem. Essas características, portanto, devem ser lidas por nós todos os dias, para que possamos verificar se estamos seguindo as características do homem de bem em nossas vidas. Kardec enumerou as condutas que todos devem adotar, especialmente aqueles que querem atingir a perfeição relativa do Cristo. Vejamos então o que Kardec quer dizer quando diz os bons espíritas. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita, como cristão verdadeiro, pois que o mesmo é que outro. Então ele está dizendo que se nós seguirmos as características do homem de bem, seremos consequentemente bons espíritas, já que o cristão verdadeiro é um bom espírita. E vice-versa. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral,
apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então, de fato, o Espiritismo não trouxe nenhuma novidade no sentido moral, já que nós aprendemos no Evangelho, segundo o Espiritismo, que há uma interpretação da vivência do Cristo e dos seus ensinamentos conforme as leis morais, conforme a vida espiritual. Então, o Espiritismo, na verdade, facilita a inteligência dos homens e a prática da inteligência do Cristo em nossas vidas, dando uma fé inabalável, uma fé esclarecida àqueles que traziam dúvidas ou vacilavam com as religiões então vigentes, que negavam a vida espiritual, negavam a reencarnação, negavam o auxílio que os bons espíritos dão aos encarnados. Então o Espiritismo vem com essas manifestações trazer uma compreensão nova de fenômenos que já aconteciam desde há muito tempo. Kardec ainda vai dizer: muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações não lhes apreendem as consequências, nem o alcance moral, ou, se os apreendem, não os aplicam a si mesmos. Então ele está falando agora especificamente dos espíritas. Existem espíritas que acreditam nas manifestações, acreditam nos fatos mediúnicos, mas não absorvem as consequências, nem o alcance moral que esse conhecimento lhes traz. Ou, se compreendem, não aplicam nas suas vidas, não aplicam no dia a dia. A que atribuir isso? Por que tantos espíritas estudam, veem as manifestações, mas não aplicam nas suas vidas? Isso se dá por conta de falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. Então, se o espírita não cumpre o que está no Evangelho, não é porque o Espiritismo não é claro. O Espiritismo não tem alegoria, não tem símbolo, não tem figura que possa dar uma interpretação dúbia. É muito clara a interpretação e ela é explicada com detalhes. Kardec vai dizer, inclusive, que a clareza é característica, é essência do Espiritismo e é de onde vem toda a sua força. Olha só, o Espiritismo é claro, não tem qualquer interpretação que se possa fazer que confunda as pessoas. Por quê? A faz ir direto à inteligência. Então não é culpa do Espiritismo por não ser claro, por exemplo, se os homens não estão aplicando o seu conhecimento em suas vidas. O Espiritismo nada tem de misterioso, e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ao vulgo, como a gente vê em muitas crenças e muitas seitas, que o conhecimento fica restrito aos iniciados e o povo não tem acesso. O Espiritismo não é assim. É um fundamento do Espiritismo todas as informações estarem disponíveis para todos que a buscarem. Será então necessária para compreendê-la uma inteligência fora do comum? Pergunta Kardec. Não. Também não é necessário ser um intelectual para compreender o Espiritismo, tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem, ao passo que inteligências vulgares, moços mesmo, apenas saídos da adolescência, lhes apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Então olha que interessante essa parte, não é? O problema também não está na intelectualidade do Espiritismo, porque muitos intelectuais não a compreendem, enquanto que jovens conseguem apreender os fundamentos do Espiritismo com muita facilidade. Provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos que observem, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade,
a que se pode chamar maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento, em sentido especial, do espírito encarnado. Então Kardec demonstra com muita clareza que para compreender o Espiritismo não basta o caráter material de enxergar as manifestações e compreendê-las. É necessário ter maturidade do senso moral, que é justamente a parte essencial. Sensibilidade é necessária para se perceber as nuances do Espiritismo. Essa maturidade, portanto, não depende do grau de instrução. Não importa se a pessoa é um filósofo renomado, um doutor. Se ele não tiver sensibilidade, se ele não tiver maturidade do senso moral, não compreenderá o Espiritismo. Enquanto que pessoas que não têm estudo aqui da Terra, não têm formação técnica, intelectual mesmo, se tiver maturidade do senso moral, aplicará os princípios do Espiritismo, se tornando, portanto, um homem de bem. O espírito encarnado, então, desenvolverá essa maturidade à medida que avança na sua evolução. Kardec ainda vai dizer que em alguns, ainda muito teimosos, são os laços da matéria para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. Na verdade, não é teimoso aqui o sentido, né? Ele fala dos laços da matéria, ainda são muito fortes, ainda prendem muito o indivíduo à terra, para que ele se desprenda dos interesses da carne. Então ele continua explicando o motivo pelo qual o Espiritismo não chega no coração de algumas pessoas. Além da falta de maturidade do senso moral, muitos estão ligados aos interesses da terra de forma ainda muito tenaz, muito forte, não é? A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, donde resulta não romperem facilmente com seus pendores, nem com seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Então, além de estarem ligados aos interesses da carne, da terra, é como se suas visões estivessem enevoadas, é como se eles fossem cegos para os interesses da alma, para a visão do infinito. Por isso, eles não conseguem abandonar seus velhos hábitos, suas tendências inferiores, seus favorecimentos, seus pendores. Então muitos vão estudar, vão conhecer o Espiritismo, mas logo vão abandonar as ideias espíritas. Por quê? Não conseguem se desvencilhar do egoísmo, dos interesses mesquinhos, passageiros, temporais da terra. Ele compreende a ciência espírita, ele compreende a necessidade de evoluir e de se elevar moralmente, mas ainda está muito preso aos interesses da terra e, por isso, não consegue ainda se dedicar à ciência, à doutrina espírita. Vamos finalizar então o estudo de hoje. Continuaremos com esse mesmo capítulo na próxima segunda-feira, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos. Vamos continuar vendo então a interpretação de Kardec sobre o espírita de bem, o homem de bem, os motivos pelos quais muitos ainda não conseguem aplicar os ensinamentos do Cristo em suas vidas e muito menos adotar os princípios espíritas cristãos. Agradeço mais uma vez a todos que nos acompanham e peço que a espiritualidade nos abençoe a todos, envolvendo-nos com essa paz, com essa energia, com essa vibração que alcança especialmente aqueles que estão distantes do Cristo Jesus. Rogamos aos guias, aos auxiliares, a todos aqueles que participam da preparação do ambiente,
do envolvimento de quem nos ouve e também de quem vos fala, na inspiração para que os ensinamentos do Espiritismo sejam absorvidos, sejam tratados com propriedade, com seriedade, com esclarecimento. Rogamos então a esses amigos que continuem a nos envolver a cada dia, para que não abandonemos a necessária reforma íntima, a luta contínua a que devemos nos dedicar em relação às paixões inferiores, às tendências multimilenárias que carregamos, de erro, de equívocos, de quedas. Estejamos todos envolvidos nessa paz para compreendermos as lições do Evangelho, a inspiração do Cristo, que demonstrou por meio de suas atitudes o caminho que leva ao Pai, a essa perfeição relativa ensinada por Kardec, demonstrada pelos espíritos superiores, a que todos estamos destinados. Pedimos, ó Pai, que essa luz e essa paz alcancem aqueles que decidiram pelos caminhos tortuosos do erro, do suicídio e do crime, que eles possam despertar o quanto antes, já que estamos vivenciando momentos de transição, de mudança, de reforma, de purificação, tanto nesse plano quanto em planos da espiritualidade. Que eles possam respirar novos ares, alterar o clima psíquico dos seus pensamentos, para que as atitudes também se alterem e eles recebam o auxílio, o resgate tão aguardado. E que nós, nessa tarefa diária de demonstrar a aplicação do Evangelho do Cristo em nossas vidas, sejamos esse porto seguro, esse farol que guia os navegantes no mar da existência, onde tantos estão passando por tempestades de obstáculos e desafios gigantescos, enquanto outros estão navegando por águas tranquilas, exemplificando a vontade do Pai em suas vidas. Que Maria Santíssima, Mãe das Mães, Santíssima e Purificadora, possa prosseguir na sua atividade bendita de resgate, de envolvimento, de proteção para que não caiamos em tentação. E com as suas equipes de resgate, de salvamento mesmo, continuem a visitar as trevas, os umbrais, os vales, buscando aqueles que já têm o entendimento do seu erro, se arrependem dos seus pecados e querem deixar aquele local. Que possamos contribuir à medida das nossas limitações, das nossas possibilidades, para também auxiliar aqueles que precisam ouvir o Evangelho do seu Filho e converter os seus corações enquanto é tempo. Graças damos, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Agradeço mais uma vez a todos e até o próximo estudo. Amanhã prosseguiremos com o estudo do livro Missionários da Luz, de André Luiz. Um abraço a todos.